Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um estudo de escola sabatina. Ao meu lado hoje o irmão Ronei para passar juntamente a lição comigo. É um prazer estar aqui com os irmãos. Me sinto honrado com esse privilégio de estar à frente de mais um trabalho da escola sabatina e mais privilégio ainda estar com o irmão Matheus, né? Nós moramos em lugares distantes, mas nesse eventual encontro, então estamos aqui aproveitando esse ensejo, essa oportunidade e compartilhar tanto a mim quanto ao irmão Matheus desse assunto tão maravilhoso que vai ser trazido nessa lição número 2 desse novo ano. Esse ano de 2023, como comentamos já, será todo trabalhado esse tema imitando a Cristo. E agora na lição 2 o título é Oração e Ação. O verso áureo declara: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias 5:19. A primeira pergunta diz assim: que exemplo temos de Neemias? Como ele agiu perante o erro? Neemias 2, os versos 4 e 5 declaram: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então eu passo para o irmão Ronei ler o texto do Comentário Bíblico, volume 3, página 1135, originalmente o texto publicado na Review Herald de 2 de maio de 1899. Essa nota diz da seguinte forma: Neemias foi escolhido por Deus, porque estava disposto a cooperar com o Senhor sendo um restaurador. Quando viu pessoas agindo de acordo com os princípios errôneos, ele não permaneceu como mero espectador, dando o seu consentimento pelo silêncio. Não deixou as pessoas pensarem que ele estava do lado do erro. Tomou uma posição firme e inflexível pelo que era correto. Negou-se a exercer a mínima partícula de influência em prol da perversão dos princípios estabelecidos por Deus. Qualquer que fosse o procedimento adotado por outros, ele podia dizer: eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Que coisa maravilhosa! Tanto o verso bíblico quanto essa nota mostra que em nenhum momento Neemias condescendeu com o erro. Antes, dentro da possibilidade, dentro do acesso que ele tinha ali no palácio, ele então instou com a majestade para que permitisse que ele fosse até lá. Para que ele permitisse, porque ele queria fazer algo que era correto. E Deus então age justamente porque Neemias já tinha se predisposto a esse grande objetivo. Aqui fica o exemplo de Neemias para cada um de nós. Muitas vezes nós queremos fazer uma grande obra, mas nós não iniciamos pelas pequenas, pela nossa família, pelos nossos familiares, os vizinhos, os que estão dentro do raio da nossa influência. Então, Neemias chegou a esse grande trabalho porque toda oportunidade que lhe abriu, a sua oportunidade, ele então aproveitou e levou esse projeto adiante, colocando sempre nas mãos de Deus em primeiro lugar. Não houve consentimento para com o erro, nem mesmo através do silêncio. O silêncio poderia e pode hoje ainda, né? Em determinadas ocasiões o silêncio pode dar a impressão que está se condescendendo com o pecado, com o mal.
e não podemos agir dessa forma. A segunda pergunta: por que muitas vezes encontramos tantas dificuldades? Agora o texto é do Serviço Cristão 239, o primeiro parágrafo declara: enquanto Neemias implorava o auxílio de Deus, não cruzou os braços, julgando que não tinha mais nenhum cuidado ou responsabilidade quanto a seu propósito de restaurar Jerusalém. Com admirável prudência e previsão, providenciou todos os preparativos necessários para garantir o êxito do empreendimento. O exemplo desse santo homem deve servir de lição a todo o povo de Deus, mostrando que não devem apenas orar com fé, mas trabalhar com diligência e fidelidade. Quantas dificuldades encontramos, quantas vezes estorvamos a operação da providência em nosso favor, por julgar que a prudência, a previsão e o esforço têm pouco que ver com a religião. E isso é um erro grave. É nosso dever cultivar e exercitar toda a faculdade que nos torna obreiros mais eficientes para Deus. A consideração cuidadosa, bem como os planos bem amadurecidos, são tão essenciais ao êxito dos empreendimentos sagrados hoje, como no tempo de Neemias. Então, veja bem, aqui o texto que o irmão Mateus acabou de ler mostra que havia um diferencial de Neemias aqui. Ele não só implorava o auxílio divino, mas antes que esse auxílio pudesse se manifestar, ele já ia providenciando tudo como se já tivesse aprovado. Então isso é muito importante aqui. Na verdade, irmão Mateus, a gente observa que Neemias já andava pelos olhos da fé. Antes que ele alcançasse a promessa, ele já dava o passo. Semelhantemente a Moisés, por ocasião ali da travessia do Mar Vermelho, né? Põe o cajado e você vai ver o milagre acontecer. E vamos andando. Então, é maravilhoso o exemplo desse santo homem, né? Essa lição que todos nós devemos tomar, né? De trabalhar com diligência, com fidelidade. Dessa maneira, o êxito certamente virá. Mas esse pensamento que a Mensageiro do Senhor fala, que é um erro grave, muitas vezes nos pegamos com a possibilidade de pensar da mesma forma. Aqui diz de achar que não tem nada a ver com religião, a prudência, a previsão, o esforço, as coisas como pudessem ser deixadas ao léu de maneira imprevista. Pode ocorrer casos que o Espírito Santo vai agir numa emergência, numa situação adversa que não era realmente esperada, mas devemos sempre buscar o quê? Prever as coisas. Devemos então o quê? Agir com prudência a todo momento, e o esforço é algo que sempre tem que estar presente, realmente. A terceira pergunta diz da seguinte maneira, pergunta assim: portanto, como deve ser o homem de oração? Vamos para Eclesiastes 9, verso 10, depois Atos 20, 35 e 36. Irmão Mateus. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora nós temos Atos 20, 35 e 36. Quanto que nós já lemos esse livro de esse versículo de Eclesiastes, né? Mostrando que nós precisamos fazer enquanto estamos vivos, mostrando que a imortalidade da alma é um assunto perverso, né? E que nós devemos fazer enquanto há fôlego de vida. Mas justamente aqui, a visão a qual nós podemos tirar desse texto é não esmorecer. Tudo que vier para fazer, façamos conforme as nossas forças nos oportunem. Vamos para Atos agora. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. O texto do Serviço Cristão 171 diz assim: os homens de oração devem ser homens de ação. Os que são prontos e voluntários encontrarão meios e modos de trabalhar.
Neemias não ficou dependendo de coisa incerta. Pediu àqueles que se achavam em condições de ofertar os meios que lhe faltavam. Então, quantas vezes nós aplicamos esse dualismo de achar ou a pessoa é um homem de ação ou é de oração? Mas aqui Deus quer homens sejam completos nesse sentido. Tem que ter essa duplicidade de característica de predicado, né? Tanto a oração como a ação. Agora, um ponto importante aqui é que Neemias fez tudo o que estava no seu alcance. Ele tinha influência com o rei, ele era mordomo ali, mas existia coisa que estava além das forças dele. E quando isso acontecia, diz aqui, pediu àqueles que se achavam em condições de ofertar os meios que lhe faltavam. Então ele orava, ele pedia, mas tinha algo que dependia de terceiro. Mas nem por isso ele deixou de ir lá agir e interceder para que fosse dada essas ordens e essas vantagens para que o propósito do seu pedido pudesse então ser realizado. E agora na pergunta 4, nós vamos entrar numa experiência que a igreja passou e muitas lições podemos tirar disso. Diz assim: quais ideias equivocadas relacionadas à liberdade religiosa tinham alguns líderes da igreja? Para que personagem bíblico deveriam atentar? O irmão Ronei vai ler o primeiro parágrafo. Diz assim: tempos solenes e sérios estão sobre nós, e as perplexidades aumentarão até o próprio fim do tempo. Poderá haver um pequeno intervalo nessas questões, mas não será por muito tempo. Tenho de escrever cartas que devem ir a Beetle Creek na próxima mala postal. Nossos irmãos de lá não estão vendo tudo na luz verdadeira. Os movimentos que têm feito para pagar impostos sobre a propriedade do hospital e do tabernáculo têm manifestado um zelo e retidão de consciência que em todos os sentidos não são sábios nem corretos. Suas ideias sobre liberdade religiosas estão sendo entremeadas de sugestões que não vêm do Espírito Santo. E a causa da liberdade religiosa está adoecendo, e sua enfermidade só pode ser curada pela graça e doçura de Cristo. Diz ainda: o coração dos que advogam essa causa deve estar cheio do Espírito de Jesus. Só o grande médico pode aplicar o bálsamo de Gileade. Leiam esses homens o livro de Neemias com um coração humilde, tocado pelo Espírito Santo, e suas falsas ideias serão modificadas. Ver-se-ão princípios corretos, e a presente ordem de coisas será mudada. Neemias orou a Deus por auxílio, e ele lhe ouviu a oração. O Senhor moveu os reis pagãos a ir em seu auxílio. Quando seus amigos zelosamente trabalharam contra ele, o Senhor atuou por meio de reis para executar o seu propósito e atender às muitas orações que a ele subiam em busca do auxílio de que tanto necessitava. Testemunho para Ministros, página 200. Então aqui há muita orientação que Deus quer trazer através da sua serva nessa experiência lá em Beetle Creek, né? Então nós vemos que ali os homens deram a vacilada, a ponto dela escrever uma carta para que corrigisse aquele pensamento. E aqui também nos fala então do extremo também de defender a liberdade religiosa, a ponto de achar então que não deve haver nenhum tipo de favorecimento para com a igreja por parte do Estado, e dessa maneira então eles queriam dar um jeito de pagar os impostos dos quais eles estavam sendo o quê? Isentos. Então veja, aí por isso que ela fala, né? Esse tipo de zelo e retidão não é sábio, não é correto. Estavam zelosos pela causa da liberdade religiosa, de não haver a união entre igreja e Estado, mas nós vemos aqui que tudo isso eles não estavam olhando de que forma? Com discernimento espiritual. Diz que eles estavam com ideias que não vinham do alto.
E desta forma, nós encontramos aqui ela trazendo agora a experiência de Neemias, da qual estávamos comentando, dizendo que Neemias teve que recorrer a que pessoas para viabilizar aquela obra? Aos reis pagãos. Não mais ao povo de Deus, né? Que estavam tramando contra o propósito de Neemias. Mas Deus move o coração de pessoas ímpias, pagãs, para que então o propósito fosse realizado. A quinta pergunta vai dar andamento dizendo: que advertências a mensageira do Senhor declara aos de posições extremas? Diz assim no testemunho para ministros, na página 201: frequentemente fico muito desapontada quando vejo os nossos dirigentes assumindo posições extremas e se afligindo com questões que não deviam ser consideradas ou causar preocupações, mas deixadas nas mãos de Deus para que Ele as ajuste. Ainda estamos no mundo, Deus reserva para nós um lugar em ligação com o mundo e atua pela sua própria mão direita para preparar o caminho diante de nós, a fim de que sua obra possa progredir em todos os seus vários ramos. A verdade deve ter um lugar de destaque e a norma da verdade deve ser levantada em muitos lugares, em regiões distantes. Tende a certeza de que Deus não colocou sobre os que permanecem fora desses campos estrangeiros de trabalho a responsabilidade de criticar os que estão no lugar em que o trabalho está sendo feito. Os que não estão no lugar nada sabem acerca das necessidades da situação, e se nada podem dizer para ajudar aos que estão no campo, não os embaraçem, mas mostrem a sua sabedoria pela eloquência do silêncio e atendam ao trabalho que está próximo de suas mãos. Protesto contra o zelo que manifestam e que não está de acordo com o entendimento ao ventilarem suas ideias acerca de campos de trabalhos estrangeiros. Então, aqui nós vemos que eles estavam com uma preocupação extremista, que era algo que eles não deveriam estar perdendo tempo. Preocupados então com essa questão de isenções de impostos e também, por outro lado, nos campos estrangeiros, algum tipo de favorecimento que eles conseguiam do governo local, por exemplo, nas missões na África, e eram doadas terras e tudo mais, e eles queriam que, não, mas se está vindo do Estado, então como que nós vamos aceitar? Está favorecendo a igreja e assim por diante. Então, aqui realmente Ellen White chama a atenção para que houvesse uma sabedoria do alto, entendendo que Deus estava o quê? Movendo o coração daqueles para assim fazerem doações e assim a obra pudesse ir mais adiante. Essa lição inicia com o trabalho de Neemias, e no transcorrer dela nós vamos observar que Neemias agiu dessa maneira e diz que isso deve ser um exemplo para nós também nos trabalhos missionários. Então devemos, através do Espírito Santo, sermos um instrumento nas mãos dele para que possamos mover esses corações, semelhante aqui a qual Neemias move, né? Interessante que a postura de Neemias, de tranquilidade, de paz, de certeza do dever cumprido para com os deveres diários dele, e agora quando ele vê essa situação difícil para reconstruções do muro, isso chamou a atenção daquele rei. Por que ele estava tão contristado? Olha que a afinidade que Neemias tinha dentro daquele palácio, a ponto do rei indagar por qual razão Neemias estava entristecido. Então isso é muito importante, que nós precisamos transparecer essa paz que vem do alto, e ao mesmo tempo nós não precisamos usar de sentimentalismo para angariar as coisas. Não foi isso que Neemias coloca. É que Neemias já encontrava resistência dentro do próprio povo de Deus. Ele já tinha resistência ali. E a tristeza dele não era com o rei, mas com o próprio povo. E agora o rei observa esse detalhe. E isso lhe chama a atenção a ponto de formalizar então um diálogo e assim Deus agir maravilhosamente. Esse trabalho nós precisamos também desenvolver, e para que o Espírito Santo toque na mente de pessoas que não têm esse conhecimento.
A nota destaca também aqueles que criticavam à distância, né? Estavam lá nos Estados Unidos, onde a obra era bem estabelecida e tudo mais, não sabiam como se davam as situações no campos estrangeiros, exatamente qual que era a situação, as necessidades, como que é adversa a obra em determinados lugares para avançar, as dificuldades financeiras e tudo mais, mas à distância estavam criticando e ela fala, não, parem com isso porque vocês não estão ajudando em nada. A sexta pergunta diz assim: o que o Senhor, mesmo em nossos dias, ainda faz em favor da causa de Deus? Continuando aqui a leitura, diz assim: o Senhor não atua em seus obreiros para fazê-los tomar um rumo que traga antes do tempo o tempo de angústia. Não construam eles um muro de separação entre si e o mundo, propagando suas próprias ideias e noções. Já há isto em demasia em todos os nossos limites. A mensagem de advertência não alcançou grande número de pessoas deste mundo nas próprias cidades que estão justamente à mão. E numerar Israel não é trabalhar de acordo com a ordem divina. Enquanto estivermos neste mundo e o Espírito de Deus se estiver esforçando com o mundo, tanto devemos receber como prestar favores. Devemos dar ao mundo a luz da verdade segundo é apresentado nas Escrituras Sagradas. E do mundo devemos receber aquilo que Deus os move a fazer a favor de sua causa. O Senhor ainda toca no coração dos reis e governadores em favor de seu povo e compete aos que estão tão profundamente interessados na questão da liberdade religiosa não dispensar quaisquer favores ou eximir-se do auxílio que Deus tem movido os homens a dar para o avanço de sua causa. Encontramos exemplos na palavra de Deus quanto a esse mesmo assunto. Ciro, rei da Pérsia, fez uma proclamação por todo o seu reino e mandou escrever, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifiquem a casa do Senhor, Deus de Israel. Que coisa maravilhosa, né? Então, a gente já tem aprendido ao longo do tempo que o nosso Deus, Ele é dono do ouro, da prata, de todas as riquezas. Ele não tem necessidade disso. E Ele coloca-nos como mordomo dessas posses, seja rei, seja governante, seja na experiência de Jó, e assim cada um de nós, né? Ele nos coloca como mordomo justamente para nos dar a oportunidade de provar a nossa fidelidade para com Ele. Então, após toda essa situação, foi esclarecida a Ciro, a qual já havia sido profetizado, que se levantaria esse Ciro, justamente para libertar o povo. E aqui na parte final, quando Ciro diz: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Olha que coisa maravilhosa. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Quem é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Que coisa maravilhosa aqui, Ciro, que testemunho que ele dá. E observamos que Ciro, ele remete a Deus, que me deu todos os reinos da terra, que me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha que coisa maravilhosa quando Ciro reconhece esse domínio de Deus em todas as áreas da face da terra, a qual a ele foi dada essa incumbência de reconstruir a casa de Judá. Então ele dá essa abertura, né? Que coisa maravilhosa essa experiência de Ciro e de repente a frustração de Neemias e de Esdras quando é convidado os sacerdotes e nenhum sacerdote
se levanta aqui para acompanhá-los naquela, vamos dizer assim, naquele projeto, né? Então é maravilhoso a gente observar como Deus move o coração das pessoas, ainda que pagãs, ainda que idólatras, ainda que seja qual for a esfera, mas Ele usa o seu meio, que é o instrumento do seu povo aqui na terra, nessa experiência de Neemias. E na nossa experiência, cada um de nós somos responsáveis pelos talentos que nós recebemos. E é preciso nós sermos homens semelhantes a Neemias, de oração acompanhado da ação. E esse chamado de Ciro para essa obra já estava profetizado. Mesmo antes do seu nascimento, Deus, através do profeta Isaías, chama ele pelo nome. Está lá em Isaías chamando Ciro. E aí nós vemos, imagine o peso que não foi isso, quando vieram até Ciro, mostraram o rolo do profeta Isaías com essa incumbência, e ele resolveu então o quê? Cumprir o propósito. Então eu imagino aqueles israelitas ali dentro, que estavam cativos em Babilônia, que já havia passado Nabucodonosor, né? Agora vem os medos e os persas, e de repente se levanta um que se ascenderia ao trono e chamava Ciro, e exatamente ao pé da profecia se cumpre esse parecer. Então levar essa profecia até Ciro foi algo maravilhoso, algo que eles estavam vivenciando a história. Eles estavam fazendo parte dessa história. E cada um de nós podemos fazer parte da história do momento que nós vivemos. Nós vivemos nos últimos dias da contagem do relógio profético. E qual deve ser as nossas aspirações, e as nossas ações devam justamente ser inspiradas na história desses santos homens do passado, que eles se tornaram santos justamente por confiar integralmente no braço forte do Senhor. Indo adiante, a pergunta 7 diz assim: devem ser rejeitadas as ofertas dos que não têm fé em Cristo? Primeiro texto é do Serviço Cristão, página 168, diz assim: o Senhor move ainda o coração dos reis e governadores em favor de seu povo. Aqueles que se acham a seu serviço devem aproveitar o auxílio que ele induz os homens a darem para o avançamento de sua causa. O Senhor colocou seus bens tanto na mão de descrentes como nas de fiéis. Todos podem devolver o que lhe pertence para se fazer a obra que tem de ser efetuada em favor do mundo caído. Enquanto nos acharmos neste mundo, enquanto o Espírito de Deus contender com os filhos dos homens, teremos que receber e prestar favores. Teremos de dar ao mundo a luz da verdade, tal como se acha revelado nas Escrituras, e de receber do mundo aquilo que Deus os impele a dar em benefício de sua causa. O Senhor moverá homens do mundo, mesmo idólatras, a dar de sua abundância para o sustento da obra. Se deles nos aproximarmos com sabedoria e lhe dermos oportunidade de fazer as coisas que é seu privilégio realizar. O que nos quiserem dar, devemos considerar um privilégio receber. Então, antes de concluirmos a leitura do restante da nota, aqui também tivemos um texto do Testemunho para Ministros 197, continuará depois a 203. Nós vemos essa questão muito profunda de falar de idólatras. Isso me remete à questão dos magos do Oriente, que foram julgados pelos líderes judaicos como meros idólatras, não deram muita atenção para eles, assim como eles tinham ouvido falar sobre um relato dos pastores de Belém, que tinham ido encontrar Cristo, mas não foram investigar o caso, nada disso. E realmente aqueles magos do Oriente estavam mais próximos do que aqueles líderes religiosos. Qual a razão que chega a esse parecer que o irmão Mateus quer trazer? Aqueles que não estavam afetados pelo preconceito institucional foram mais fáceis de aceitar que na profecia a estrela de Belém, quando surgisse, seria então um indicador de que o rei dos judeus havia nascido. De maneira
sem preconceito, eles acompanharam justamente aquela estrela e assim buscaram maiores informações que não tiveram, mas chegaram até o Messias e ali entregaram todos os seus presentes, né? Outro ponto aqui muito importante é que fala que Deus entrega os seus bens, os seus tesouros, na mão de fiéis e na mão de infiéis. Mas agora tem um parecer aqui, irmão Mateus, que chama atenção. Agora, sem discriminação, diz aqui, todos podem devolver o que lhe pertencem para se fazer a obra que tem de ser efetuada em favor do mundo caído. É preciso nós falarmos tanto aos justos quanto aos injustos dessa responsabilidade de eles serem cooperadores de Deus no processo de evangelização. Porque as posses que eles têm, tanto fiéis quanto infiéis, não pertencem a eles, eles são mordomos. Então esse texto nos remete à responsabilidade, voltando ao tempo, de que verdadeiramente nós temos esse papel a desempenhar também com aqueles que são injustos às considerações da defesa da lei de Deus. E através disso nós podemos quebrar cadeias e cadeias, através dessa cunha, adentrarmos no coração endurecido. A nota prossegue dizendo: o Senhor Deus de Israel tem colocado seus bens nas mãos de incrédulos, mas eles devem ser usados para favorecer a realização das obras que devem ser feitas em prol de um mundo caído. Os instrumentos por meio dos quais vêm essas dádivas podem abrir avenidas em que a verdade possa prosseguir. Podem não ter simpatia para com a obra, e nenhuma fé em Cristo, nem praticar suas palavras, mas suas dádivas não devem ser recusadas por esse motivo. Antes de lermos o último parágrafo, já chama a atenção essa parte que fala que esses instrumentos, essas pessoas abastadas, diz que eles vão ajudar então com as suas dádivas a abrir avenidas em que a verdade possa prosseguir. Então, não é só caminhos, né? Olha só. Então, realmente pode fazer a diferença no avançamento da causa. Em alguns ministérios especificamente que requerem, inclusive, bastante dinheiro ser doado, aí entra justamente Deus impelir essas pessoas a darem, tal como o texto anterior falou. Diz ainda: é muito estranho que alguns dos nossos irmãos julguem ser seu dever causar uma condição que estorvaria os meios que Deus gostaria de ter livres. Deus não colocou sobre eles a responsabilidade de entrar em conflito com as autoridades e poderes do mundo nesta questão. A potente mão de Deus ainda não foi retirada da terra. Esperem o seu tempo, os líderes da obra, escondam-se em Cristo e ajam e trabalhem com grande sabedoria. Sejam tão sábios como as serpentes e tão simples como as pombas. Repetidamente tenho mostrado que poderíamos receber muito mais auxílio do que temos recebido em muitos modos, se nos aproximássemos dos homens com sabedoria, familiarizando-os com a nossa obra e dando-lhes uma oportunidade de fazer aquilo que é nosso privilégio levá-los a fazer para o desenvolvimento da obra de Deus. Então esse assunto é muito importante, né? E aqueles que julgam que devem impor condições para receber doações, esse está fazendo um trabalho que não agrada a Deus. E ela diz que ela acha essa obra muito, muito estranha, né? Então Deus não colocou sobre essas pessoas a responsabilidade de entrar em conflito com as autoridades e poderes do mundo nessa questão de receber doação. Diz, se Deus está movendo o coração, assim como moveu o coração de Ciro, poderá mover corações de outras pessoas, né? E através desse Deus, através desse povo, é que essas pessoas poderão ser alcançadas também. Oitava pergunta: que trabalho especial deve ser feito pelas classes elevadas? Ageu 2,8 declara: minha é a prata e meu é o ouro,
disse o Senhor dos Exércitos. O irmão Ronei bateu bastante nessa tecla de que somos mordomos, administradores temporários, passageiros, e seja em termos de propriedades, bens, o dinheiro em si, tudo isso pertence a Deus e devemos então meditar no que Ele pede de cada um de nós. Eu já contei em uma outra série que nós tivemos sobre mordomia cristã, uma experiência de alguém que me pergunta a respeito dos dízimos, né? E como ela poderia tirar esse dízimo, se ela comprava um carro, se ela comprava um aparelho, do que ela dizima, né? Então eu procurei auxiliá-la na questão de não confundir lucro com investimentos. É importante nós termos essa sabedoria de como fazer a divisão do que é lucro. Deus pede o dízimo do lucro. Agora, após esse lucro, eu irei fazer investimentos. E o lucro dos investimentos serão também dizimados. Então é nesse aspecto. Até hoje essa pessoa dizima, embora não dizime para nós, do movimento, né? Mas ela dizima para a sua congregação de maneira sistemática. Testemunho para Ministros 197, 198 declaram: devemos familiarizar-nos com homens que estão em elevadas posições e exercendo a sabedoria da serpente e a inocência da pomba, podemos obter deles vantagens, pois Deus quer mover-lhes o espírito para fazer muitas coisas em favor do seu povo. Se as pessoas devidas expusessem aos que têm meios e influência as necessidades da obra de Deus no devido aspecto, esses fariam muito para expandir a causa de Deus no mundo. Temos afastado de nós privilégios e vantagens cujo benefício poderíamos ter desfrutado, porque escolhemos permanecer independentes do mundo, mas não precisamos sacrificar um princípio de verdade enquanto tiramos vantagem de cada oportunidade para fazer a causa de Deus avançar. Segue da seguinte maneira o último texto: o Senhor quer ter seu povo no mundo, mas não do mundo. Devem procurar levar a verdade aos homens que estão em posições elevadas e dar-lhes boa oportunidade de receber e pesar as evidências. Muitos há que nem estão iluminados, nem informados, e como indivíduos temos sério, solene e sábio trabalho a fazer. Devemos ter a aflição de alma por aqueles que estão em posição elevada, e a eles ir com o gracioso convite para vir à festa das bodas. Muitíssimos mais poder-se-ia ter feito do que se tem feito pelos que estão em posições elevadas. Então esse trabalho especial com as classes elevadas é de responsabilidade nossa. Há uma predominância de um complexo de inferioridade, quando na verdade nós deveríamos sentir-nos o privilégio de sermos filhos do celeste Rei, de sermos herdeiros dessa promessa e lançar esse convite àqueles que estão justamente nas trevas exteriores, de maneira que eles venham a participar justamente da festa das bodas. Nós sabemos que nas bodas, no casamento em si, nós não estaremos lá fisicamente, nós estaremos lá pela fé. É nesse sentido que dizem eles irem às bodas. Pela fé nós seguimos a Cristo ao sair do lugar santo para o lugar santíssimo. Mas a festa das bodas, essa ocorrerá somente lá no céu. Essa nós estaremos em pessoa, em estado físico, naquela grande mesa a qual Jesus estará presente. Este convite para participar à festa das bodas, quem deve fazê-lo às classes elevadas somos nós. Que possamos quebrar essas barreiras, que possamos quebrar as barreiras desse complexo de inferioridade, do preconceito para com a classe que são mais elevadas, são carentes, necessitam das mesmas promessas, necessitam sentir as mesmas aspirações. Não permitamos que essas barreiras impeçam-nos de chegar até essa classe. Muito obrigado, esse é o meu desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições.
Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.